Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. E hoje é um dia muito especial. Essa é a nossa edição de aniversário. Comemoramos um ano de conversas envolventes, insights valiosos e conexões significativas no mundo da cibersegurança. E quem está aqui hoje nesse momento com a gente são dois convidados especiais que desempenharam papéis fundamentais nessa jornada. Frederico Toches, Country Manager da Fortinet Brasil e VP Cloud Latam e Canadá, e Érica Mesquita, diretora de Field Marketing da Fortinet para a América Latina. A Érica é uma figura central desde os primeiros dias desse projeto que é o podcast, com sua paixão pela comunidade de cibersegurança e a habilidade de trazer boas e grandes ideias à mesa. Frederico, ou como falamos por aqui, o Fred, está à frente das estratégias da empresa e, por consequência, no impacto que causamos na cibersegurança em âmbito macro. Prepare-se para uma conversa única, repleta de reflexões sobre essa jornada até aqui, visões para o futuro e, é claro, uma celebração calorosa do presente. Sejam muito bem-vindos, Fred e Érica. É muito bom ter vocês aqui, eu fico muito feliz. Obrigada, Poli. Obrigado, Poliana. A gente vai começar aqui, a nossa conversa falando um pouco sobre como que foi esse crescimento da Fortinet sem perder a essência. Quando a gente olha para você, Érica, a gente fala sobre 2014, quando a Fortinet só tinha o quê? 21 colaboradores. Eu nem vou citar o Fred, porque ele acabou de dizer aqui que foram 19 anos, então assim, era ele. E quem quiser saber mais, procura lá o primeiro episódio, que ele conta muito bem essa história dele e da mochila dele. Ou seja, vocês participaram aí de uma evolução. Nós estávamos falando aqui de uma empresa que começou do zero e hoje é uma das principais quando a gente fala de cibersegurança. São mais de 200 colaboradores no Brasil. E aí eu queria começar essa conversa com vocês falando um pouco sobre a importância de ter um canal como o podcast, que ajuda na disseminação dessa mensagem, da cultura da cibersegurança, da importância da conscientização, treinamentos. Inclusive, em um dos nossos podcasts, a gente conversou bastante com a Juliana Pivari, da CIMED, e com também o Anderson Mota, do Itaú, sobre a importância de termos canais que passem essa mensagem para um público mais amplo. E aí eu queria começar com você, Érica, falando um pouco sobre como que surgiu esse projeto do podcast. Como que foi essa ideia quando você desenhou com o time? Obrigada, Poli. Primeiro, parabéns, pelo sucesso do podcast. Acho que a gente tem visto o resultado de que é mais uma iniciativa de sucesso que a gente fez em conjunto, todo o nosso time de marketing. E como que veio a ideia, Na verdade, ela está totalmente relacionada ao nosso DNA, Porque o nosso DNA do time Fortinet, das pessoas, principalmente desde o começo, dos que iniciaram nessa jornada, sempre teve uma preocupação muito grande com relação ao ouvir os clientes, ouvir os parceiros, ouvir a turma interna, Então, acho que é isso. Esse projeto veio disso, depois de muita conversa, de buscar crescimento e criatividade contínua, quando a gente fala de marketing, do que a gente tinha hoje de mais efetivo na comunicação que a gente ainda não tinha aplicado dentro da Fortinet. E tá aí o resultado, isso comprova que a gente acertou. E a gente vem se surpreendendo com o resultado, com a participação de clientes incríveis, Muito conteúdo. Exatamente, assim, expertos mesmo, do mercado e que a gente vê um outro lado, porque as pessoas veem muito a Fortinet, a gente como formadores de opinião. E quando a gente traz esses convidados, na verdade é o contrário. É uma troca. A gente tira ali informação relevante, conteúdo que enriquece demais a gente e a gente consegue pensar em várias outras iniciativas para esse ecossistema. Então, acho que é isso. É legal você trazer essa questão da criação de ecossistema, Porque a gente está falando que
não é só a Fortinet, você trouxe isso, né? Nós não estamos falando só de nós nos posicionando, nós estamos falando de abrir aqui um espaço para que haja trocas com pares de mercado, com clientes, com parceiros. Ou seja, existe uma rede aqui. Exatamente. E aí, Fred, eu queria ouvir também do seu lado, né? Você que está mais para esse lado estratégico, ouvindo mais o mercado nas reuniões. Existe mais investimentos quando a gente fala de ferramentas assim? Sobre podcast, sobre disseminar conteúdo. A gente vai falar mais pra frente sobre criar comunidade, mas eu queria ouvir de você antes agora. O que você enxerga dessa ferramenta? Olha, eu acho que um resumo de tudo é o seguinte: a gente sempre teve a preocupação de passar informação, de compartilhar a informação. Porque o mercado de cyber é um mercado relativamente novo se a gente comparar com vários outros mercados. Então, quando a gente fala de cibersegurança e vai comparar, existe mais investimento hoje do que há 10 anos atrás ou do que há 20 anos atrás? Certamente, o investimento em informação, em treinamento, ele hoje é muito maior. Mas ainda assim, está muito aquém do que a gente gostaria que fosse. Ainda tem um caminho aí pela frente, então. Então, quando a gente começou lá atrás, uma das coisas que a Fortinet sempre se preocupou muito foi com dar treinamentos, com preparar nossos parceiros, com criar uma estrutura Fortinet fora da Fortinet. E por quê? Para o mercado estar bem atendido. E esse talvez seja um dos nossos grandes segredos por ter uma base de clientes tão antiga, tão segura, que trabalha tão junto da gente. Porque a gente não está aqui para oferecer uma solução ou para vender algo. Quando a gente cria uma estrutura onde todos estão há muito tempo dentro da empresa, a ideia é criar história, é criar vínculos. E eu acho que essa ideia do podcast veio exatamente ao encontro disso. É mais uma ação que a gente faz para promover cultura, para promover informação, para promover relação. E com isso, a gente consegue trazer os clientes mais para perto, disseminar esses dados, disseminar a informação, que eu acho que é hoje uma das nossas grandes obrigações sendo líder de mercado. E linka muito com o que a Érica trouxe, ou seja, é troca. Nós estamos aqui, somos líderes de mercado, mas existe essa necessidade de ouvir, existe essa necessidade da troca, de nos posicionarmos agora como aqueles que entregam mais do que conteúdo, né? Que engajam, que influenciam, né? Essa comunidade aí a crescer cada vez mais. E aí são muitos anos trabalhando junto, então a cultura ela vai se intensificando, não tem Verdade. Como. Até um dos títulos que eu coloquei aqui, que foi justamente a importância de crescer sem tirar a essência, né? É o que eu trouxe aqui no início. Quando você chegou, era uma empresa... Era pequena no Brasil, não era tão conhecida. E aí você falando, existe a necessidade de ter criatividade, existe a necessidade da conversa. Então eu imagino que vocês também devam ter trocado muito ao longo dos anos para construir aí, né, essa mensagem que a gente vê disseminando hoje em dia. E aí, fazendo o link com a próxima pergunta, a gente trouxe um tema aqui que é a atuação ESG. É um tema que está muito em alta. Inclusive, diversos dos nossos convidados trouxeram isso ao longo dos episódios, né? Uma delas foi, por exemplo, a Fabiana Tanaka, Fabi, que participou na nossa última edição aqui. Ela fala sobre justamente a necessidade da gente investir não só no social, no ambiental, que são também ali pilares do ESG, mas também na importância do que você trouxe, Fred, de você preparar, conscientizar, trazer cursos, como que eu posso falar, formar mais profissionais, capacitar. E aí eu queria ouvir do seu lado, Érica, também, como que hoje, na sua visão, né, de marketing dentro da Fortinet, como que isso reflete, como que os trabalhos que nós, como empresa, estamos fazendo, reflete nas nossas parcerias, nos nossos clientes, qual que é o caminho que nós estamos trilhando para que isso chegue a mais pessoas? Olha, Poli, como você comentou, isso vai além, né, do profissional, além da Fortinet, né? Eu acho que é nossa função como cidadão pensar, né, de forma macro, como que você pode ajudar, agregar valor, compartilhar informação, né? A gente volta na questão sempre da troca, né? E isso também está muito relacionado ao DNA da empresa. Então, quando nós começamos lá atrás, né, eu há 9 anos atrás, o Fred há muito mais tempo na Fortinet, a gente já se preocupava com isso, né? E naquela época nem se falava de ESG.
Mas a gente já tinha a preocupação de formação dos nossos parceiros, então nós criávamos os nossos treinamentos, a questão de compliance, então a gente já tinha regras estabelecidas do que era correto, do que não era correto, né? Nós fazíamos eventos e a gente estava sempre pensando em como de alguma forma vincular alguma ação social, né? Então acho que é isso, isso vem muito forte já também há anos. E com o crescimento da Fortinet, essas iniciativas também foram aumentando, crescendo, se profissionalizando. Então, hoje, a gente tem uma preocupação, uma responsabilidade muito grande, né? Então, é muito comum vocês ouvirem tanto eu como o Fred falar, né? Sempre que a gente tem oportunidade dessa responsabilidade. A gente representa uma empresa líder de mercado em cibersegurança. Nós temos um gap de 3,5 milhões de oportunidades em cibersegurança mundial. A gente tem uma falta de capacitação em cibersegurança ainda muito grande em universidades, em instituições educacionais. Então, o que a gente faz é tentar unir esses pilares, né? Então, a gente vem buscando parcerias com universidades e ajudando a criar uma grade de cibersegurança, a criar laboratórios de cibersegurança. A gente vem criando parcerias com ONGs, sem nenhum recurso financeiro, onde o nosso time, os nossos funcionários participam como voluntários dessas ONGs, dando curso, mentoria, coaching, chegando até um nível mais técnico. Então, assim, a gente está o tempo todo. A gente vai fazer um evento, né? A gente tem o nosso principal evento aqui, que é o Fortinet Cybersecurity Summit, que já existem há 6 anos, né? Estamos indo, se eu não me engano, para a 7ª edição. E lá a gente também disponibiliza um espaço para levar essas instituições que são super representativas quando a gente fala de cibersegurança, de profissionais, de áreas carentes, de mulheres, né? Então, assim, a gente está o tempo todo fortalecendo esses laços e nos colocando à disposição para ser um recurso para fazer com que tudo isso cresça. É interessante você trazer as suas falas, porque me recorda o episódio que nós gravamos com a Fabi, da Leroy. Porque tudo que você traz não é invenção da roda, né? Nós não estamos falando em grandes inovações, estamos falando em parar, analisar. Você acabou de trazer dados que são importantíssimos, né, sobre o gap que existe aí no mercado. Ou seja, é analisar o que está acontecendo e como nós ali, como líderes que somos especialistas nesse tema, podemos ajudar, desenvolver com ações diárias. Porque as atividades de marketing, se a gente for parar para pensar, são atividades que a maioria das empresas possuem. Então, eu acho que fica também um aprendizado e um insight para quem está nos ouvindo também, né, de outras empresas. É você conseguir trabalhar também com as ferramentas que você tem dentro de casa. A Érica, Fred, ela acabou puxando a próxima pergunta aqui, que é sobre capacitação e conscientização. Inclusive, a Tati, da Santa Casa da Bahia, que a gente teve o privilégio de conversar no ano passado, ela fala muito, assim como o Renan do Grupo Carrefour, sobre a importância justamente de capacitar novos profissionais. A Érica trouxe um dado aqui sobre esse gap. E ele existe. E aí eu queria ouvir de vocês dois, começando pelo Fred, né? Como que hoje vocês enxergam essa importância? A Érica já trouxe aqui um pouco, né? De como que isso funciona dentro da Fortinet. Mas quais são os impactos quando a gente olha para o mercado? Quais que são as mudanças aí que a gente provoca? Inclusive, eu queria até trazer uma frase que você trouxe no primeiro episódio aqui do podcast sobre os ataques cibernéticos. Você fala, né? A questão não é se a empresa vai ou não sofrer um ataque, mas sim quando. Ela precisa estar preparada. E para isso precisa de profissionais. Então, como que você enxerga isso? Quais são os impactos? Eu acho que os impactos, eles são muitos e de diversos tamanhos, dependendo de quem está fazendo e como está fazendo. Certamente o nosso impacto ele não é gigantesco, mas ele é alguma coisa.
E se todos nós trabalharmos juntos para conseguir ter um impacto grande, a gente vai conseguir. Se a gente citar aqui os movimentos que a gente fez nos últimos anos para conseguir criar impacto nesse mercado, foram muitos. Eu vou precisar de uma listinha aqui, igual a sua, para poder ver. Mas a gente pode citar alguns mais novos. A gente assinou um acordo de colaboração com o governo da Bahia para treinar todos os professores de escola pública e funcionários públicos. E é um movimento que a gente vem fazendo. O nosso CEO, Kenshi, ele criou o objetivo de treinar 1 milhão de profissionais até 2026. A gente agora, no Fórum Brasil e Estados Unidos, lançou um outro desafio de começar a treinar todos os profissionais no Brasil. Investimos alguns milhões de dólares para conseguir sair do outro lado. A gente tem diversas ações pontuais, como eu já falei, desde o princípio da operação. A gente faz eventos anuais de treinamento dos parceiros, capacitação dos parceiros, para trazer todas as novidades que vem acontecendo. Então, por mais que a gente queira, a empresa ela é mutante. Eu digo que eu já trabalhei aqui numas, 5 empresas diferentes, porque a gente começou com uma coisa, no meio do caminho a necessidade do mercado é outra e para atender essa necessidade a empresa se adapta, cria novas soluções e a gente tem que treinar esses profissionais para entregar de forma correta uma solução, porque solução por solução tem diversas no mercado. Agora, alguém que possa implementar isso de forma decente e garantir que aquilo vai ter um retorno de investimento, isso sim são poucas empresas. Então, eu digo que a gente teve... Há 2 anos atrás, a gente começou com a iniciativa dos nossos estagiários para poder treinar para o mercado. Então, a gente começou a desenvolver profissionais aqui dentro, onde eles vinham para cá praticamente só para ser treinado, fazer curso. E a gente garantir que no final do estágio dele, a gente estava entregando um profissional para o mercado. E tinha uma demanda muito grande, porque são milhões de profissionais que faltam. E cada ano que passa, essa demanda é maior. Como é que a gente vai chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Provavelmente pior do que hoje, se a gente não fizer algum movimento. Então a gente, com o pouco que a gente pode, a gente contribui. Agora esperamos que todas as empresas possam contribuir do mesmo jeito. Então não só fornecedores, mas como revendedores e clientes finais que precisam produzir profissionais para o mercado. Sem aquela ideia de eu estou produzindo profissional para a minha empresa. Não, o profissional é para o mercado. A gente precisa gerar mão de obra. E a gente só vai fazer isso e crescer como país se todo mundo estiver junto e engajado nessa ação. E é um pensamento que tem retorno, né? Se eu crio profissionais capacitados para o mercado, eu automaticamente também estou investindo em mim mesmo. A curto ou longo prazo, que seja, aquilo vai me trazer retorno. Porque no final do dia, é essa comunidade que a gente está falando, né? Por mais que a gente não veja hoje. Sim, é engraçado. A gente às vezes vai conversar com um integrador nosso e eles falam, gente, mas é tanto profissional de Fortinet no mercado, tem tanta gente que conhece. Hoje, certamente, é uma das maiores ofertas que tem. Apesar de faltar, tem muita gente treinada na tecnologia. Então, eles estão acostumados a trabalhar com a gente. Então, você trazer uma tecnologia nova tem esse desafio, que é conseguir ter os profissionais treinados e capacitados para poder implementar as soluções do mercado. Então, eu acho que isso a gente fez muito bem feito ao longo desses anos. O Fred trouxe uma frase agora que tem tudo a ver com marketing, né, Érica? Que é a importância de você levar a mensagem da empresa, de você fala da solução, então ele aprende sobre a sua solução, ele sai para o mercado, mas ele tá ali, conhece Fortinet. Como que você enxerga isso também? O quão importante isso é quando a gente fala também de marca, né? Trabalhar essa conscientização, essa capacitação. Muito interessante, Poli, essa reflexão, porque assim, quando eu entrei, a Fortinet não era tão reconhecida no mercado, né? E você participar dessa jornada, né? E foram, assim, realmente fases de evolução, de amadurecimento da marca. E eu acho que é isso, né? Você tem que saber o que você quer, né? Ter muita clareza do objetivo da empresa, do que ela quer, né? E o prazo que ela quer, né? Porque hoje em dia é muito comum você ver algumas marcas que de repente dão um boom, mas da mesma forma, de repente, elas somem, né? Então eu acho que essa clareza é importante. E a gente desenhou isso, né? A empresa queria isso.
Sim. Ser reconhecida e se desenvolver fora Brasil, América Latina, e ser reconhecida pela qualidade realmente dos seus produtos, das suas soluções e dos seus profissionais, né? E daí é complicado a marca não ter relevância quando você tem tudo isso, né? Então, claro que existe o esforço de marketing, mas fica muito mais fácil quando você já tem, né, essa base. Então, hoje a Fortinet ela é reconhecida pela qualidade, né, das suas soluções, da tecnologia. Hoje, segurança é reconhecida como algo essencial, né, estratégico para o negócio. Isso também não era, né, assim antigamente. Era uma fase de pregar ali, né? Era assim, era todo dia, segurança é necessário, não é necessário hoje, né? E daí isso ficou claro hoje em dia, com toda a aceleração que nós tivemos nos últimos anos, ficou claro da importância da cibersegurança. E daí você ter um time, né? Porque assim, a gente pode falar do podcast, né? Quando você recebe clientes que vêm para falar de cibersegurança, mas aceitam vir dentro da sua casa, né? Da casa da empresa, e para falar de cibersegurança, e muitos para compartilhar da experiência, isso é sucesso, né? Isso é quando você pega e fala assim, puxa, a Fortinet chegou onde nós gostaríamos, né? Ela é reconhecida pelas suas qualidades, que são várias, né? Então, acho que é isso. É interessante porque na fala de vocês dois, a gente pode resumir em como criar uma comunidade. Então, como seja capacitando, seja levando essa mensagem, ouvindo profissionais, como que eu faço com que isso cresça e essa rede trabalhe em favor de todos, né? A importância de levar a mensagem sobre cibersegurança. E aqui, uma das coisas até que foi muito conversada com alguns dos nossos convidados, por exemplo, o Leandro Ribeiro, do Sírio-Libanês, que tem um projeto incrível, que é o Projeto Alma, em que eles também, hoje em dia, trabalham para capacitar profissionais da saúde voltados, né, para a segurança da informação. Ou, por exemplo, o Lucas Silvas, da Gol Linhas Aéreas, que também tem um projeto lá dentro de a conscientização 360, ou seja, pegar desde o profissional lá da ponta, que muitas vezes nem sabe o que significa. Você tem que fazer uma mensagem mais clara do que é segurança da informação. Ele nem sabe, mas é importante para ele também. E eles dois falam muito sobre a importância de criar uma comunidade e fazer com que isso seja atrativo, fazer com que mais pessoas, diferentes gerações, profissionais de outras áreas enxerguem a importância, desde o board, numa discussão, até a pessoa que está lá na ponta da linha de produção, que seja. E aí eu queria ouvir também, né, de vocês. Primeiro de você, Fred, né? O mercado de cibersegurança de forma geral, né? Quando a gente olha, ele continua crescendo. Vocês dois falaram sobre isso. A gente vê principalmente aí, pandemia, eu sei, é um tema que tá batido, mas a gente cita também porque foi um grande impulsionador. Mas eu queria ouvir do seu lado como que você enxerga aí a missão da Fortinet para trabalhar a criação e, né, aumentar essa comunidade de cibersegurança. Como que hoje você vê estrategicamente esse trabalho? Como que é feito? Vamos lá, Poli. Não é uma resposta fácil. Eu brinco, quando a Erika estava falando, quando ela começou, éramos 21, a gente criou o plano de 5 anos de crescimento e a gente pretendia estar 5 vezes maior em 5 anos. E conseguimos executar. E quando você cria planos de longo prazo, você consegue medir e mensurar se você está indo no caminho certo ou não. Então hoje são 230 profissionais no Brasil, 1.500 na América Latina, 13 mil no mundo. Foi um investimento conjunto da empresa inteira, uma ação estratégica global, que foi investir em mais pessoas, porque a gente sabia que cyber era uma necessidade crescente, que continuaria crescendo ao longo dos anos. E qualquer dúvida que se coloca nisso, é só você olhar o que vem acontecendo com inteligência artificial, com todos esses movimentos que vem acontecendo na cibersegurança. E a mesma ideia a gente vem com várias ações. Elas não estão nascendo hoje, elas já começaram há 5 anos, 7 anos atrás,
onde a gente planejou tudo que a gente ia fazer. Então são diversas ações ligadas e conectadas que a gente vai fazendo para poder juntar tudo. Às vezes a gente consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer? Certamente não. Senão a gente poderia fazer muito mais rápido, mas o tempo também é escasso. Então, conseguir unir profissionais desse quilate para fazer um podcast, certamente é um desafio muito grande. A gente não consegue todo dia alguém disposto a parar o seu tempo para poder vir aqui e falar um pouquinho para a comunidade. Mas a gente entende que é importante, assim como a gente fez diversas outras ações, como o CISO Talks, onde colocava diversos CISOs dentro de uma sala para eles discutirem as dificuldades dele. E com isso você possibilita a criação dessa comunidade. E eu acho que o nosso maior papel nisso é dar essas ferramentas, é criar as ferramentas que possibilitem essa comunicação. Quando a gente consegue fazer isso, naturalmente, esse movimento vai acontecendo. As pessoas vão se comunicando, elas vão trocando informações, elas passam a conhecer o seu par. Então, todos os movimentos eles foram pensados para a gente chegar aqui onde a gente está hoje. E o que a gente vai fazer nos próximos anos... Aí tem diversas ações que a gente conversa sempre no início do ano de quais são os nossos objetivos. O que a gente quer fazer para mudar isso? Então, o nosso FCS foi um evento que começou pequeno, com 400 pessoas, e hoje junta 3.500 profissionais do mercado. Onde se pensou num evento desse para segurança? Não existe outro no mercado. E aí você enxerga a necessidade que esse público tem de ter encontros essa com carência. Porque você nasceu com um evento de 400 pessoas e já está em mais aí de 3.000. Como que existe a necessidade de ter um ambiente assim, né? Sim, o ambiente ele é necessário e as pessoas vivem o dia a dia. Então, o dia a dia atrapalha essa comunicação. Então, o nosso papel é quebrar essa rotina. E não, novamente, não é para fazer nada muito diferente, mas para criar esse vínculo, criar essa comunidade, criar esse sentimento de pertencimento a todos que estão em volta da gente. Então, eu acho que esse é o grande objetivo, dizer o plano dos próximos 5 anos. Eu não poderia aqui, senão todo mundo quer copiar. Mas ele já existe, ele já está traçado, a gente já tem ações novas que vão vir nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, para poder reforçar cada vez mais esse movimento que a gente vem criando. Muito interessante, Fred. E aí, eu não vou pedir aqui para abrir os projetos dos próximos 5 anos, mas, Eric, eu queria que você trouxesse... Existem hoje projetos que nós estamos desenhando, que são até interessantes que os nossos clientes, né, as pessoas que nos escutam, saibam, assim, para os próximos dias? Pô, eles existem. Como o Fred comentou, existe um plano, né? Nada é feito sem um planejamento, um alinhamento, e sempre tem novidade, porque a gente se preocupa muito com isso, né? Do que mais, né? O que a gente pode melhorar, fazer diferente, né? Inovar. Um exemplo, o CISO Talks, né? Uma iniciativa que começou aqui no Brasil, e realmente foi um grande sucesso, onde a gente faz encontros com CISOs, né, de empresas, clientes, Fortinet e outras não. E a gente já conversando muito, né, a troca. A gente volta novamente na história da troca. E conversando com esses CISOs, a gente sempre se preocupa. E o que mais vocês gostariam de receber de informação, de conteúdo? O que vocês sentem falta? Como que a gente pode melhorar? E essa investigação, né, essa pesquisa, essa análise, fez com que a gente criasse um plano agora do CISO Talks a longo prazo, né? Então, a gente vem com uma série de outras iniciativas complementares ao CISO Talks para a gente dar uma continuação e muito provavelmente a gente vai abrir esse modelo para outros decisores e não só especificamente para CISOs, porque a gente também sentiu essa necessidade de abrir um pouco mais. E vem mais várias outras aí novidades ao longo do ano. A gente vai ter o FCS novamente esse ano
E vem muito mais. A gente não para. Olha, gente, o Fortinet Cybersecurity Summit, ou FCS, como a gente chama carinhosamente por aqui, o Fred já falou, essa comunidade está crescendo e faz muito sentido, as discussões, tudo. Acho que fica aí o convite também, em breve, não vou trazer spoilers aqui, aguardem mais informações. Gente, saindo um pouquinho aqui do roteiro, no dia do nosso alinhamento, no final eu falei, eu gostaria muito de ouvir de vocês dois, o que vocês querem. Como que vocês imaginam? O que vocês imaginam deixar de legado? E aí eu queria começar com você, Érica, e depois contigo, Fred. Qual que é a importância aí do legado quando a gente olha para vocês como profissionais, inspirando outras gerações? Eu sempre falo sobre isso aqui, porque eu acho que é importante esse convite. Começo eu? Sim. Polly, eu de verdade eu não penso muito no legado, sabe? No que eu vou deixar como aprendizado, eu prefiro hoje, né, o máximo que eu puder, trazer a minha experiência e fortalecer essa informação, compartilhar cada vez mais, principalmente que tecnologia e cibersegurança é para todos, é sim para as mulheres, é democrático, então assim, acho que essa é a principal mensagem, que todos podemos, se queremos, claro, né, e que a gente não deve desistir antes de tentar, né, então esse é o principal. Fred? Polly, se eu deixei um legado, eu não sei. Eu realmente não sei. Foi sem querer. Eu acho que a história se criou, o movimento se criou, as ações se criaram. A gente conseguiu transformar uma empresa novata na maior do mercado. Então, deixamos diversos profissionais preparados, treinados, abrimos espaço para diversas pessoas de áreas diferentes entrarem para esse mercado, se comunicarem. E hoje, se eu posso dizer que a gente está pensando em um legado para deixar, é exatamente levar a educação para pessoas que não estão diretamente ligadas para o mercado, no mercado de segurança. Porque isso sim é diferente. Hoje todos vivemos problemas de segurança, a gente vê golpes acontecendo o tempo todo, então a gente está tentando levar um pouco de conhecimento para as crianças, para as escolas, porque com isso eu acho que a gente começa a mudar um pouco a visão do mundo, que é uma preocupação que eu tenho desde que eu entrei no mercado de segurança. Acho que meio triste dizer, mas sei lá, há 25 anos atrás, que era trazer conhecimento, garantir com que essas pessoas tivessem acesso à informação e pudessem pensar. E uma frase também que eu uso muito é que as pessoas elas têm dificuldade de enxergar a realidade. E é muito fácil para elas andarem na rua e se preocupar com a segurança delas. Agora é muito difícil delas sentarem na frente de um computador ou de um celular e pensarem na segurança delas, pensarem no risco que ela está correndo. A gente não consegue fazer essa associação do real com o virtual. Isso para mim é muito claro. Até o dia que a gente consiga garantir que todo mundo consegue fazer essa associação do mercado real com o mercado virtual, a gente não vai ter um mundo seguro. Então as pessoas precisam se conscientizar que não é por elas estarem atrás de uma máquina que elas estão protegidas ou garantidas e que ninguém sabe quem elas são. Os problemas são os mesmos, a gente vive num mundo real e o problema do real se replica no virtual. Então eu acho que essa conscientização e esse legado eu espero poder deixar aí nos próximos anos para todos. Gente, muito obrigada de verdade pela participação de vocês. Acho que a gente conseguiu trazer aqui diversos insights. A gente, na verdade, revisitou muitos temas que foram abordados aí ao longo dos episódios, né, desse primeiro ano do Fortinet Brasil Podcast. E é muito legal ouvir do lado de dentro também, né? Qual que é o nosso posicionamento, o que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos, que vem dando certo. O Fred trouxe uma coisa que eu vou guardar. Muitas coisas a gente revisitou. Muitas coisas a gente olhou e falou, olha, talvez não, então vamos mudar aqui, vamos ajeitando, o mercado foi mudando e a gente foi junto. Então eu queria agradecer a participação de vocês, muito obrigada. Não termina aqui, tá, gente? Na verdade, o Fred, ele veio com uma missão especial, né? E aí eu queria passar a palavra para você, que você tem uma mensagem aí especial para todos que participaram do nosso podcast.
Obrigado, Poli. Eu queria aproveitar esse momento para, nesse episódio de celebração e gratidão, eu acho que a gente não pode deixar de agradecer. Então, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial às empresas parceiras que estiveram com a gente neste primeiro ano do Fortinet Brasil Podcast. Aos clientes que generosamente nos deram a oportunidade de ouvir e entrevistar os seus profissionais altamente qualificados. O nosso muito obrigado a cada um deles. Tatiana Souza, da Santa Casa da Bahia, Anderson Mota, do Banco Itaú, Samuel Araújo, secretário na Prefeitura de Salvador, Daniel Machado e Daniel Porta, da Danresa, nosso parceiro, Robson Santos, da Compass, Prota, da Seven IT, Renan Melo, do Grupo Carrefour Brasil, Dionísio Vossos, do Grupo BBF, Pietro Delay, da IDC no Brasil, Leandro Ramos, do Sírio-Libanês, Jefferson Honorato, do Banco Nex, Bradesco, Juliana Pivari, do Grupo CIMED, Lucas Silva, do Gol Linhas Aéreas, Eduardo Anselmo, da Experian, Fabiana Tanaka, da Leroy Merlin. A presença de cada um de vocês enriqueceu nossas conversas, trouxeram ideias valiosas, experiências práticas que certamente ressoaram em toda a comunidade de cibersegurança. A colaboração de empresas visionárias é a essência do que construímos e é um privilégio ter contado com suas contribuições. Vocês são parte fundamental desta celebração. Obrigado, gente, e até mais. Fred, muito obrigada. Obrigada por ter agradecido os nossos clientes. Foram conversas incríveis, mas a gente já tá no final aqui da nossa conversa, mais uma vez. Então eu queria agradecer vocês também que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de comentar, deixar aí as perguntas de vocês. A gente quer saber o que vocês estão achando dos nossos episódios, desse novo formato também. Nos sigam nas redes sociais, porque por lá, essa comunidade que a Erika citou, que o Fred citou, ela dissemina muito conteúdo. A gente tá lá sempre trocando, seja no LinkedIn, seja aqui no YouTube, seja no Spotify ou a plataforma que você prefere aí escutar os nossos podcasts. Vai lá, curta, comenta, nos siga, porque a gente quer saber. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mais uma vez, obrigada, Fred e Erika. Poli. Obrigado. Obrigada.